Boa noite. Hoje vamos fazer nosso comentário aqui bastante breve. Este 2 de maio, não vamos relembrar um pouquinho, no nosso foco é o dia de ontem, Dia do Trabalhador, mas a gente vai chegar lá. Primeiro eu vou fazer algumas lembranças aqui. Primeiro que hoje, 2 de maio, foi o dia de morte do educador Paulo Freire. Por incrível que pareça, a nossa educação está numa situação bastante é, difícil, né, enfrentando muitas dificuldades, e é importante que a gente relembre essa pessoa que foi bastante sonhadora, lutou muito, né, tanto quando exerceu os cargos públicos. Lá em 1963, no governo do João Goulart, quanto é, como secretária municipal da prefeita de São Paulo, a Heloísa Erundina. Então, não poderia deixar de lembrar a morte desse grande educador, né, o Paulo Freire. Eu vou aqui seguindo, tá, para pontuar alguma coisa, até chegar especificamente ao Dia do Trabalho, né, que foi ontem, né, evidentemente foi ontem. Eu vou lembrar, né, que hoje, né, mais cedo, eu assisti um vídeo muito fantástico, né, da uma ex-deputada de Portugal, a Rita, né, que ela deu uma entrevista no canal de YouTube, né, num programa com o nome de Provocação Histórica, do Leidiné Pareto. Foi uma coisa maravilhosa, né, sobre a Revolução dos Cravos. Então, fiquei muito feliz, né, de ter ouvido uma pessoa, né, com a formação tão boa como essa portuguesa. Está lá no, né, quem quiser procurar, Revolução dos Cravos, no programa Provocação Histórica. Eu queria, seguindo aqui, tá, eu, no campo, né, assim, das curiosidades, saiu aqui hoje dois artigos, né, sobre essa questão, né, de assim, existe fascismo moderado, existe bolsonarismo moderado, e é muito interessante porque a gente sabe que tem todo o movimento, né, da elite brasileira de encontrar, né, um candidato que não seja da mesma estirpe, né, do Bruto, né, do miliciano-chefe, ex-presidente da República, e eles estão atrás de uma pessoa, entendendo, que seja mais, né, vamos dizer assim, entre aspas, civilizada. E tem essa discussão aí no YouTube, é um vídeo pequeno, relativamente pequeno, de 11 minutos. Existe o bolsonarismo moderado, né? Aí hoje saíram esses dois textos pequenos, um no site do ICL, né? Precisamos do ICL, né? 6 lições de ouro para quem quer praticar o bolsonarismo moderado. Use o termo de uma boa marca, mantenha os gestos contidos, a oratória tranquila, etc., escrita pelo jornalista Chico Alves. E tem uma coluna na Folha de São Paulo, escrita pela Flávia Boggio, acho que essa é pronúncia, não sei se é, que ela falando assim, precisamos do fascismo moderado. Né? A maioria desses textos aí tem ironia, né? Mas ela é preocupante porque é uma tendência que nós temos hoje. Nós já estamos cheios de dificuldade e a imprensa hoje está com tentando convencer, né, já que não se acha um candidato típico, puro da chamada terceira via, né, é melhor encontrar um fascista ou um bolsonarista moderado. Dito isso, né, vamos seguindo aqui. Saiu antes de ontem, antes do Dia do Trabalho,
dados sobre o desemprego aqui no país, referente ao primeiro trimestre de 2024, e no, especificamente no mês de março, no mês de abril, tá, o saldo de criação de carteira assinada e de desempregado ele foi positivo, né, com 400 e poucas mil pessoas. Tá? Mas, na média dos 3 meses, no primeiro trimestre de 2024, janeiro, fevereiro e março, a taxa de desemprego subiu para 7,9%. Que ela estava de 7,8% no trimestre anterior, né? Mas deu uma leve subida. Isso aí não foi interessante, né? Porque essa taxa aí, ela corresponde, tá? Uma das menores taxas desde lá de 2014. No entanto, é curioso porque esse pequeno aumento, a gente sabe que aí tem a questão do erro estatístico, etc. Mas teve um reboliço muito grande nas redes sociais, principalmente, né, dessa horda de milicianos que nos cerca diariamente, em todos os ambientes que nós vivemos, na internet, dizendo, tá dando que esse desempenho aí, tá dando uma coisa que é em decorrência da política do governo, etc., tá dando mais. Ela, até no site do IBGE, ela não foi informada, comunicada de uma maneira que explicasse o que significa essa taxa de desemprego do primeiro trimestre de 2024 de 7,9%. E essa taxa de desemprego ela corresponde a uma quantidade de pessoas desempregadas, né, uma quantidade de pessoas desempregadas de cerca de 8 milhões 623 mil pessoas desempregadas. Tá? Se você comparar com o trimestre de um ano atrás, né, lá de janeiro, fevereiro e março de 2023, ela é muito menor porque lá era de 9.432%. Aí está o endereço de onde eu tirei essas informações, e aí você tem todas as informações da população economicamente ativa, da quantidade de empregados, da quantidade de desempregados, da quantidade de pessoas fora da força de trabalho, etc., de forma bastante detalhada. Tá? Então, eu queria passar essa informação de conjuntura. A gente sabe que, tá vendo, eu trabalho dou aula de macroeconomia, só fazendo uma observação aqui, não faz sentido você falar da taxa de desemprego ou do número da taxa de inflação. Tá? Para você dar um sentido maior a essas questões, você tem de ligar informações, fazer conexões com várias informações. Tá? Se você trabalhar só a questão do desemprego, você tem de falar com se está aumentando a renda, se está reduzindo a renda, se tiver dados sobre a produtividade, etc. Mas o mais tradicional é você ir, né, associando essas informações de desemprego com taxa de inflação, com o desempenho de crescimento do PIB, do aumento ou redução. Tá? No entanto, aqui nós estamos falando de forma estanque, isolada, né, só a questão da taxa de desemprego, porque só para um pouco reproduzir o que saiu antes de ontem, né, nos jornais, em função do IBGE ter divulgado, né, na véspera do Dia do Trabalhador. Então, em relação à questão do desemprego, é isso que eu tinha que falar. Dito isso, indo avançando, saíram dando duas informações hoje a respeito das expectativas, né, dos empresários, né, a respeito da economia. Uma unidade, né, dentro da Fundação Getúlio Vargas, lá do Rio de Janeiro, o IBRE, né, Instituto Brasileiro de Economia, Instituto Brasileiro de Economia, ele divulgou hoje, tá vendo,
as expectativas empresariais para a economia. E mostrou, tá vendo, como o gráfico está muito condensado, não dá para perceber tanto, né? Mas ele mostrou que agora, é, com os dados de abril, que você tem um aumento. Alô? Dá só, você está com o carro? Tá, eu estou terminando de gravar aqui, tá bom? Tá, tchau. É, desculpe aí, é o telefonema que eu tinha de atender. Então, esses dados, né, das expectativas empresariais, eles são muito importantes, tá vendo? Porque mostra que, além daquilo que está ocorrendo, as expectativas quer dizer que os empresários estão otimistas em relação, tá, ao que vem para o futuro. Tá? Se, geralmente, quando esses dados, né, eles são, tá vendo, tem uma tendência de baixa, está mostrando que a atividade econômica tende a cair. Isso é interessante porque os dados de expectativas, né, empresarial, que ele mostra, está vendo que mesmo ao contrário às expectativas, né, do mercado financeiro, de que o crescimento vai ser bastante sofrível esse ano de 2024, essas expectativas mostram, né, que possivelmente o crescimento econômico de 2024 vai ser bastante superior àquilo, né, que está contido nas previsões compiladas pelo Banco Central, vinda do mercado financeiro. Então, é uma notícia boa para o governo. É evidente que, falando em expectativas, né, a gente sabe que lá quando o Benedito Mussolini assumiu em 1922 e 23, as expectativas dos empresários aumentaram drasticamente. Né? Não estou dizendo aqui que, por ter expectativas, também isso é uma coisa, só tem coisa boa, né? Mas positivo porque mostra que as atividades econômicas tendem, né, a ter um aquecimento maior, se você considerar com o que vem acontecendo até agora. Junto com isso, foi divulgado também hoje o PMI, né, o PMI, que é o relatório de compras, né, relatório de compras, né, dos gerentes, né, do Brasil, o PMI industrial do Brasil. Em abril, ele também aumentou. Né? E é outra informação importante, assim que traz, dando perspectivas positivas também para o governo. Essas duas informações aí, eu também queria registrar, ela é bastante conjuntural, porque ela sai frequentemente, tá vendo? Ela é divulgada, né? E mostra, tá vendo, qual é o termômetro da economia que, de certa forma, um pouco sinaliza quando saírem efetivamente os resultados da pesquisa do IBGE, né, do IBGE sobre o crescimento do PIB, vamos dizer assim, é quase um farol mostrando que vem positivo esses dados. Feito isso aqui, nós vamos passar para frente aqui agora, tá? Ontem, antes de ontem, né, e também ontem foi muito comentado, que a agência Moody's, né, a gente sabe que os países eles são classificados pelas principais agências do mundo, né, que um pouco que são contratadas pelo mercado financeiro para dar notas a respeito dos títulos de cada país, tá? E a agência Moody's, ela mudou, ela manteve a nota do Brasil, no entanto, ela colocou numa trajetória positiva, né, com a possibilidade de melhorar, dando o grau, né, de assim, a nota dos títulos brasileiros. E eu coloquei aqui embaixo, né, aqui está os vários tipos de classificação, tem o grupo do A, grupo do B, o grupo do B, e lá embaixo o grupo do C. Né? O grupo do A é grau de investimento com qualidade alta e muito baixo risco. Tá? Então, o Brasil não está nesse grupo dos países que tem A.
O Brasil está no grupo dos países que tem B, lá na faixa intermediária, né? O Brasil tem o BA2, né? Mas esse BA2 do Brasil, ele não está estático, ele está com uma projeção de positividades, tá vendo? Mostrando que eles podem melhorar a avaliação dos títulos brasileiros por essa agência. E isso, de certa forma, para, né, os gestores da economia do Brasil é muito positivo, né, porque isso faz com que aquela pressão que tem é muito grande, né, a respeito que está tendo hoje do mercado financeiro e da imprensa em cima do governo, tá, isso seja um pouco amenizado com essa sinalização dessa agência aí de classificação de risco. As principais aí, né? Tem a Fitch, a Moody's e a Standard Poor's, tá? Nesse caso. Dito isso, vamos aqui, tá vendo? Para ontem foi Dia do Trabalhador, tá? Ontem foi Dia do Trabalhador. Eu vou fazer um breve comentário aqui a respeito do Dia do Trabalhador. A gente sabe, né? Vou só pegar uma, se eu acho uma citação aqui. Eu trabalhei um dia desses, né, sobre o mercado de trabalho, uma disciplina que eu estou ministrando para os alunos, e quando eu trabalho com manual, sempre eu sou muito crítico de manual, mas assim, aí tem uma citação no início do capítulo sobre o mercado de trabalho em um desses livros, tá? Eu disse assim, eu acho que a coisa mais útil que tem, né, dentro desse manual é essa citação aqui do Thomas Carlyle, né, Thomas Carlyle, que ele diz o seguinte, referente à questão do trabalho. Um homem disposto a trabalhar e incapaz de encontrar trabalho, talvez seja a visão mais triste que a desigualdade da fortuna expõe sob o sol. Tá? Por que eu estou colocando isso? Né? Que ontem foi Dia do Trabalhador, e a gente sabe que, para quem vive do trabalho, estando desempregado, é uma coisa muito dramática, né? Porque o ser humano, tá vendo, perde, né, toda aquela sua aura, né, de dignidade. Né? Tem uma reflexão, né, do Papa Francisco, tá vendo, de uma homilia que ele fez há uns 2 ou 3 anos, que ele dizia assim, tá vendo? Alguém foi fazer esses trabalhos, né, de filantropia, entregar um prato de comida, as sopas que tem aí, né, entregou para o trabalhador desempregado, disse, pode ir para casa, né, pelo menos você vai com o pão, né? E ele respondeu, eu queria mais do que isso, né, mais do que isso. E aí, né, na homilia, o Papa conclui, né? Ou seja, ele desejava não só o pão que ele recebeu, mas desejava a dignidade, né? Pois uma pessoa desempregada, numa sociedade dessa, onde, diferente das sociedades, né, da Idade Média para trás, na nossa sociedade, você não estando empregado, você não tem como obter renda. Né? Estou falando do trabalhador. Claro que, quem está do outro lado, né, as pessoas que têm patrimônio, as pessoas que têm renda, é outra história. Estou falando especificamente do trabalhador. Então, ontem foi o Dia do Trabalhador, o mundo está meio triste, porque ontem, Dia do Trabalhador, os eventos, né, que aconteceram, tanto aqui no Acre como no Brasil, eles mostraram que as pessoas não estão mais dispostas a participar desses eventos, tá? No entanto, isso não quer dizer que não exista trabalhador. Tá? E o que assim, como ontem, né, 1º de maio, tá vendo como foi que iniciou, tá, essa comemoração do Dia do Trabalhador, em 1º de maio. Né? Então, no dia 1º, eu coloquei aí, no dia 1º de maio de 1886, ainda no século XIX, né?
no século XIX, né, os trabalhadores, ah, eles lá de Chicago, eles fizeram uma manifestação, uma grande manifestação de milhares de trabalhadores. E na cidade de Chicago, eles foram fortemente reprimidos de forma violenta, tá? E alguns foram mortos no momento ali, outros foram condenados à prisão perpétua, né? E 4 deles foram enforcados, né? Então, a partir daí, com 5 ou 6 anos depois, os próprios trabalhadores escolheram esse dia 1º de maio para comemorar o Dia do Trabalhador, tá? Em alusão a esse fatídico dia, né, do ano de 1º de maio de 1886, que representa essencialmente a luta, né, dos trabalhadores por melhores condições. Por quê? A gente sabe que nessa época aí, se você só verificar, mesmo dentro da literatura, nos livros do Charles Dickens, Twist, tem o próprio filme, né, do Twist, no livro do Victor Hugo, Os Miseráveis, você vai verificar a precariedade, né, dos trabalhadores, da vida dos trabalhadores, onde a jornada de trabalho era em torno de 15, 16 horas, as crianças eram forçadas a trabalhar de forma interrupta, tá vendo? E até o momento, tá vendo, da exaustão, tá vendo? E cair desmaiado. Então, essa luta, né, valeu a pena porque, tá vendo, quando chega próximo do século XX, tá, você já tem uma jornada de trabalho de 10 horas, vai baixando até chegar a 8 horas. Né? E aí a gente tem hoje no Brasil, que é uma situação, né, eu estava vendo agora há pouco um vídeo, né, uma live, tratando sobre essa questão dos trabalhadores de plataforma, né, que eles têm uma jornada de trabalho de 13, 14, 15 horas por dia, né? E aí, que dá, falando de forma semanal, né, dá de 70 a 80 horas, né, de trabalho por semana, dependendo se eles folgam o domingo ou não. A coisa é tão cruel, né, porque eles são obrigados, né, a usar, a beber pouca água, tá? Porque se eles tomarem água, eles são obrigados a ir ao banheiro, tá vendo, para se aliviar. Então, eles sabendo disso, eles já evitam, tá, tomar água, tá vendo, para não perder tempo com o trabalho. Outra coisa que tem é que ah, é, que tem uma coisa que eles chamam, está vendo, de acidente de trabalho. Tá? E aí os pesquisadores, né, estavam ouvindo na apresentação, os pesquisadores perguntando quem já foi acidentado, quem já, em torno de 40 a 50% já foi acidentado. Mas para eles, o que é acidentado? Tá? Para eles, o que é acidentado? Acidentado para eles são aqueles que têm um problema de cai, tá vendo? E são impedidos de trabalhar no dia seguinte ou nos dias seguintes. Aquelas quedazinhas, aquelas batidas no carro, aquele estômago que eles passam por aquilo e continuam trabalhando, eles não chamam de acidente. Acidente é aquilo que os inviabiliza de continuar trabalhando nos momentos, no dia seguinte ou nos dias seguintes. Né? E aí, é uma situação bastante difícil, né, e dolorida para eles, porque quando eles, tá vendo, acontece isso, eles não têm, só tem o SUS, né? Aí os pesquisadores estavam dizendo isso. Até o homem, era uma mulher, foram 4 apresentadores e uma mulher descrevendo, tá? Que tinha um desses entregadores que cuidava da avó dele, né? Trabalhava, né, na plataforma, cuidava da avó dele,
e sofreu um acidente, está tetraplégico. Eles trabalham numa invasão lá em São Paulo, acho que é em São Paulo, e ele ficou tetraplégico, cuidava da avó dele. Agora ela foi no hospital, a avó dele, né, sem nenhuma condições de forças e tudo, agora é que vai ter de cuidar, né, do seu neto nessa situação, né, ver a barbaridade, né, de cuidar. Dito isso, tá vendo, eu coloquei aqui, tá vendo, uma questão a respeito, tá vendo, da condição de trabalho, isso aqui se refere, esses gatos aqui estão fazendo um certo barulho, deixa eles tranquilos aqui. Que esses dados são compilados apenas dos trabalhadores formalizados. E no período de 2012 a 2021, né, foram registrados 22 mil mortes de trabalhos por acidentes. 22 mil mortes, tá, num período aí, tá, de quase 10 anos. Tá? E aí, no último ano, no ano subsequente, né, da série, em 2022, você teve um total de 612 mil acidentes, e desses 612 mil acidentes, você teve 2.538 mortes. Então, uma coisa é a quantidade de mortes que está tendo por acidente de trabalho, e outra coisa é o absurdo da quantidade de acidentes, incluindo mortes e não mortes, tá, que só no ano de 2022 você teve 612 mil. Tá, ver as condições, tá, precárias desses trabalhadores, tá vendo, que é uma coisa impressionante, tá vendo? A quantidade de trabalhadores e trabalhadoras, tá, que passam, tá vendo, por essas condições. Recentemente eu vi uma notícia, né, lá, não sei precisamente onde foi, que um trabalhador foi engolido, né, e triturado por uma máquina. Né? Então, as empresas, né, elas têm uma negligência muito grande com os trabalhadores. Só tristeza e tudo, mas, além disso, a gente tem, dando o lado que eu iniciei falando do Dia do Trabalhador, a gente tem uma melancolia, situação de melancolia e de impotência, que as pessoas não querem mais participar de nada, não querem mais se envolver com nada, tá? A exemplo do que aconteceu ontem aqui no Acre, e também aconteceu em nível de Brasil, uma quase nula participação, Basicamente, teve alguma coisa lá em São Paulo, devido a ser mais oficial, etc., e teve um afluxo de pessoas, mas muito baixo. Né? A propósito disso, né, nós estamos, as universidades federais, né, estão em greve, e hoje começou a greve na instituição na qual eu trabalho. E quando eu cheguei na instituição hoje pela manhã, né, foi uma tristeza muito grande, tá vendo, que eu vi um deserto completo, nenhum aluno, tá vendo? Só alguns gatos pingados, tá vendo? Tinha alguns cachorros deitados no corredor, tá? Mas da quantidade de pessoas, né, que, de, de alunos que tinha, hoje você tinha no máximo, né, 50 alunos andando pelos corredores. Né? Ou seja, não sei se é assim mesmo, né, que as greves devem acontecer, né, completamente, né, os alunos tudo, a maioria absoluta. Né? Nos blocos, na sala de aulas que eu trabalho, né, tá tudo escuro, tudo fechado, sem nenhum pé de gente. Né? Não sei se isso é positivo ou negativo, né? Estamos fazendo greve, e isso, de certa forma, é importante, porque faz parte, né, do processo, mas nós estamos, a nossa situação de tristeza, ela vamos dizer assim, é sempre expansiva. Né? E, por último, tá, indicar aqui esses dois livros espetaculares, tá, para quem quer. Eu não indico nada na área de economia, porque na área de economia
você vai trabalhar com a economia do trabalho, são mais a trabalhar com agregados, com informações de desempregados, de empregado, quantidade da força de trabalho, desalentados, quantos estão fora da força de trabalho, etc. Tá entendendo? E é uma coisa que não está relacionado com a luta dos trabalhadores, tá? Está relacionado só em dar essas informações da perspectiva econômica. Tá? Mas esses dois livros aqui, eles são muito, muito bons, tá? Para que a gente entenda, tá vendo, o que é hoje em dia, tá vendo, o mundo do trabalho, onde nós tivemos o mundo, né? Nós tivemos o Dia do Trabalhador, e entender por que hoje, né, nós estamos assim. Tá? Você tem esse aí do Extraordinário, né, organizado do Extraordinário Ricardo Antunes, né, Uberização, Trabalho Digital e Indústria 4.0, que é feito, né, por vários artigos de algumas pessoas, e esse trabalho aqui que foi feito lá nos Estados Unidos por esse profissional, professor da USP, o Rui Braga, né, a angústia do precariado, o trabalho e solidariedade no capitalismo social. Dois livros fantásticos. Sobre esses dois livros, você quiser encurtar, você tem diversas lives sobre eles dois, tá vendo, no YouTube, se você não puder adquirir esse livro. Então, era isso, tá vendo, que eu queria falar hoje a respeito, tá vendo, nesse dia 2 de maio de 2024. Graças.